Apresentação do projeto do controlador PID para um circuito RC-RC. Trabalho executado pelo Grupo 4, formado por Keila, Moisés e Pedro. Um circuito RC-RC é constituído basicamente por 2 resistores e 2 capacitores. Esse circuito tem uma determinada função de transferência, que é uma relação entre os componentes do circuito. No nosso caso, foi adicionado um terceiro resistor. Esse resistor ele funciona principalmente quando carregados os capacitores como um divisor de tensão. Como o valor do resistor R2 e R3 são iguais e muito maiores do que o resistor R1, esse resistor R1 pode ser desprezado. Há uma divisão de 50% da tensão. Ou seja, quando carregado o capacitor, a tensão na saída Vout será igual a aproximadamente 50% da tensão de alimentação Vin. Esse foi o sistema montado com uma placa Arduino para produção dos sinais destinados ao circuito montado na protoboard e também recepção da saída, do sinal de saída, a tensão de saída no circuito RC-RC. Foi introduzido um potenciômetro para permitir a produção de uma perturbação no circuito e testar, validar o controlador desenvolvido. Inicialmente, foi feita uma aferição do valor real dos componentes utilizados. Esses valores, o valor aferido de cada componente, foi inserido na função de transferência do circuito RC-RC. Desta forma, obteve-se uma função de transferência baseada no valor real dos componentes utilizados. No caso, uma função de transferência de segunda ordem. A função de transferência obtida foi então introduzida num programa desenvolvido no MATLAB para verificação da resposta do sistema submetido a um sinal degrau de 5 volts. Foi obtida então a curva de resposta do sistema. Notem que para o ganho equivalente então a 5 volts, foi produzido um sinal de saída de aproximadamente 2,5 volts. Lembrando que isso é uma simulação, não é o circuito real. Espera-se no circuito real pequenas diferenças. Aplicando 63,2% desse valor de saída da resposta do sistema, ou seja, equivalente a aproximadamente 1,58 volts, obtém-se a constante de tempo para o sistema, no caso 0,5. Simulando no sistema físico, obtém-se a curva de resposta do circuito montado, onde se pôde comprovar a validação da constante de tempo obtida. O diagrama de blocos do sistema em malha fechada é mostrado na figura, onde temos a função de transferência do sistema RC-RC, aquela obtida com os valores dos componentes, e o controlador PI proporcional integral que será desenvolvido neste trabalho. Os requisitos do projeto considerados foram: tempo de acomodação, o tempo de estabilidade menor que 1 segundo, o tempo de pico menor que 0,35 segundos, ultrapassagem máxima do valor de estabilidade inferior a 25% desse valor e um esforço máximo de controle inferior a 7 volts. A metodologia utilizada foi o projeto do controlador por meio da colocação algébrica de polos. No caso, temos a função de transferência do sistema em malha fechada com os ganhos Kp, ganho proporcional, e Ki, o ganho integral. Essa função pode ser relacionada com a sua forma canônica, mesmo com a diferença de que na forma canônica
não existe o zero que ocorre nessa função de transferência em malha fechada. Relacionando as duas funções de transferência, percebe-se que 1 mais Kp corresponde 2 vezes o coeficiente de amortecimento vezes a frequência natural do sistema, que também corresponde a 2 sigma. Da mesma forma, Ki corresponde ao quadrado da frequência natural. O tempo de subida, o tempo de estabilização, corresponde a aproximadamente 4 dividido por sigma, pelo critério 2%. Esse valor, para se obter o tempo de estabilização menor que 1 segundo, deve ser menor que 1. Logo, sigma deve ser maior que 4. Essa é a parte real dos polos. Como 1 mais o ganho proporcional tem que ser igual a 2 sigma, o ganho proporcional tem que ser maior que 8. Para um tempo de pico menor que 0,35 segundos, devemos ter essa expressão, porque o tempo de pico equivale a π dividido pela frequência do sistema. Tem que ser menor que 0,35. Fazendo as operações, a frequência do sistema tem que ser aproximadamente igual a 8,98. Essa é a parte imaginária dos polos. Como queremos uma ultrapassagem menor que 25%, temos que o coeficiente de amortecimento tem que ser maior que 0,215. Como o coeficiente de amortecimento é definido como cosseno de beta, beta tem que ser menor que o cosseno inverso de 0,215, que corresponde a aproximadamente 77,6 graus. Com esses resultados, podemos produzir o mapeamento no plano S, considerando os parâmetros sigma, frequência de resposta do sistema e o coeficiente de amortecimento que atendam às restrições impostas pelos requisitos de projeto. Desta forma, o polo escolhido deve estar nas regiões sombreadas. Podemos escolher então um sigma igual a -5 e a parte imaginária igual a 10J e seu correspondente complexo conjugado. Desta forma, os polos em malha fechada escolhidos são -5 mais 10J e -5 menos 10J. Os ganhos de controle, escolheremos inicialmente um Kp a 2 vezes 5, 2 vezes o sigma, que será igual a 9, e um ganho integral, que corresponde à frequência natural ao quadrado, ou seja, a soma dos quadrados do sigma com a frequência do sistema. Dessa forma, obtém-se um ganho integral inicial de 125. Aplicando os ganhos na função de transferência teórica em malha fechada para o sistema, já com os ganhos proporcional 9 e integral 125. Para comparar a resposta com as funções de transferência, tanto a função de transferência teórica em malha fechada, como a função de transferência na forma canônica, utilizamos um programa desenvolvido no MATLAB. Vemos aqui no gráfico a resposta do sistema, sem adição do zero em tracejado vermelho e com adição do zero. Como conclusões, vemos que o tempo de estabilidade é menor que 1 segundo. Tempo de pico também é menor que o 0,35, que foi adotado como requisito do projeto. Entretanto, a ultrapassagem máxima, o overshoot, foi maior que 25%. Mas os ganhos escolhidos são válidos para uma primeira aproximação.
Desenvolvemos então um programa de controle no Simulink que se comunica com a placa Arduino, que faz a aquisição do sinal de saída para que, subtraído do set point, alimente o controlador proporcional integral para a implementação da ação de controle necessária, no qual foram introduzidos o ganho proporcional e o ganho integral estimado. Plotando a curva de resposta para os ganhos, obtém-se o gráfico mostrado na figura. Nessa primeira simulação, conseguimos uma estabilização, no caso 1 volt na saída. O tempo de subida também foi conseguido, o tempo de estabilização menor que 1 segundo também foi obtido. Entretanto, a ultrapassagem superou o 0,25%. Com um ganho KP maior, obteve-se um resultado de ultrapassagem piorado. Mantendo-se o ganho proporcional em 9 e aumentando o ganho integral, também não se obteve resultado adequado. Já mantendo o ganho proporcional em 9 e reduzindo o ganho integral para 70, obteve-se um resultado satisfatório, muito próximo do desejado, em relação à ultrapassagem. O esforço de controle também ficou menor do que 7 volts. Considerando, conforme mostrado na figura, o sinal do controlador do PID em verde, o sinal em vermelho da estabilização da saída RC do sistema e o amarelo é o sinal de grau. Após obter os parâmetros de ganho mais próximos do adequado, foi induzido um distúrbio por meio do potenciômetro. Notem, o potenciômetro entrou em ação aproximadamente em t igual a 7,5 segundos, causando um distúrbio e, com um aumento do esforço de controle, o sistema respondeu adequadamente, mantendo o sinal de saída próximo ao set point desejado. Para demonstrar o controle pelo Simulink, farei um experimento aqui, controlando com ganho de 1 aqui. Esse ganho representa o sinal de referência. No caso, deseja-se uma saída de 1 volt. Então tenho aqui o gráfico em tempo real. Então aqui o sinal de controle, o sinal controlado e a referência, no caso 1 volt. Então fica controlado em torno de 1 volt, com sobressinal e sinal inferior aqui. E aqui é o esforço de controle para manter o sistema controlado. Vamos agora mudar o ganho. Vou colocar aqui 1,5 de ganho. Aplicar, ok. E vamos fazer uma nova rodada. Temos aqui, controle vai para 1,5 volt. Esforço de controle no momento maior e o sinal de referência. Então o valor da tensão de saída acompanha o sinal de referência, dentro de uma margem. Vamos tentar melhorar aqui o sistema por meio do auto-tuning. Auto-tuning, vamos fazer o tuning. Então temos aqui pouca diferença, mostrando que o controlador PID já estava ajustado. Eu já havia feito um auto-tuning antes. Farei uma nova simulação, induzindo uma perturbação no sistema por meio do potenciômetro colocado no circuito. Aqui,
esperar acomodar. E aí eu induzirei a perturbação. Ok, a partir de 5 segundos estou induzindo uma perturbação. Então notem, há uma pequena variação, mas o compensador compensa a perturbação. Como eu movi o potenciômetro lentamente, tentarei induzir agora uma perturbação mais rápida e pararei. Irei até o final do curso do potenciômetro e aí pararei. Esperar chegar lá na acomodação, aí rapidamente eu vou acionar o potenciômetro até o final de curso, 10K, a partir de agora, rápido, e o sistema mantém o sistema controlado. Inclusive houve uma melhoria, uma diminuição da faixa de amplitude do sinal controlado. Então a resposta à perturbação é praticamente imediata. Para fazer o controle pela carga do capacitor, usarei as seguintes relações. Por definição, a capacitância, o valor de um capacitor, é dado pela carga em função do tempo, dividido pela tensão. Fazendo a manipulação, eu tenho que a carga no capacitor em função do tempo é a capacitância vezes a tensão aplicada, a tensão na saída. Já para o controle pelo número de elétrons, será feito por essa conversão. O número de elétrons é dado pela carga em Coulomb vezes o número de Avogadro. O número de Avogadro é essa constante, 6,022 vezes 10 a 23. Aplicando na equação, tenho que o número de elétrons ao longo do tempo será igual à carga do capacitor vezes a tensão na saída vezes o número de Avogadro. Notem que nas duas equações, tanto pela carga do capacitor como para o número de elétrons, a única variável no sistema é a tensão de saída. Então isso aqui nada mais é do que uma conversão daquela tensão de saída numa outra variável, numa outra grandeza. Mais um bloco de ganho, que eu ajusto com o valor do capacitor. Então tenho aqui a carga no capacitor, a referência, está aí aqui no começo, dá para perceber a referência, que a partir daqui se sobrepõe. Então o sinal controlado, que é a carga, fica dentro, em desvios para mais ou para menos, da referência. E o sinal do PID, na linha em vermelho, atua para manter o sinal dentro do set point, o sinal de saída dentro do set point. Então, voltando aqui ao nosso formulário, para passar o controle, consequentemente a referência e o sinal medido para o número de elétrons, basta multiplicar, ou seja, colocar mais um ganho no valor do número de Avogadro. No ganho anterior, devido ao capacitor o valor nominal ser bem baixo, eu tinha usado uma escala de 10 a menos 4, um fator de potência de 10 a menos 4. Vezes 10 a 23, né? Basta usar um fator de potência 10 a 19. Então fica esse número multiplicado por 10 a 19, basta ajustar a escala lá. Então temos aqui, muito parecido com o sinal de controle, né, para a carga, né? O esforço de controle fica oscilando, tentando compensar essa carga e descarga do capacitor, e aqui está o número de elétrons. Eu não mudei as unidades aqui, mas mudei lá no MATLAB, aí eu vou plotar no MATLAB também. No gráfico gerado, notamos aqui que há uma variação no número de elétrons, né? Está em azul o número de elétrons, tem um sinal aqui de referência, o set point, e o esforço de controle oscilando. Tentar fazer uma nova sintonia no PID. Então temos aqui número de elétrons, o esforço de controle
e a referência. Então o número de elétrons segue aproximadamente a referência. Demandaria mais estudos aí para uma melhoria, mas é mais ou menos o comportamento da carga do capacitor, né? Imaginando que elétron está diretamente ligado à carga do capacitor. Pode-se notar que há um esforço maior no início, né? E aí mais ou menos estabiliza o esforço. Isso daqui, essa oscilação passa a ser uma característica do circuito da planta. Obtenho o gráfico aqui bastante similar ao obtido lá diretamente no Simulink, né? Então temos aqui o esforço de controle, em azul o número de elétrons e amarelo o referência. Então seguiu a referência, foi feito o controle dentro dos parâmetros. Aqui está numa escala exponencial, número de elétrons vezes 10 a 19.